demorou cerca de 11 anos, 28 lutas e uma sequência de 8 vitórias consecutivas para finalmente Charles do Bronx disputar o cinturão do UFC. Após o então campeão da categoria dos leves, Khabib Nurmagomedov, anunciar sua aposentadoria e abrir mão de seu título, a categoria dos leves não tinha mais um rei. E para definir quem sentaria no trono, o UFC escalou o brasileiro para enfrentar o americano Michael Chandler, tricampeão do Bellator e que fez um barulhão quando estreou no UFC no início desse ano, que foi quando ele nocauteou brutalmente Dan Hooker no primeiro round. E essa era uma luta muito complicada e muito difícil de se prever, pois ambos tinham armas o suficiente para conseguir a vitória. Por exemplo, o Chandler possuía muito poder de nocaute na luta em pé e poder de fogo o suficiente para encerrar a luta a qualquer momento. O brasileiro, por sua vez, evoluiu bastante na trocação e poderia se virar caso a luta ficasse em pé, mas sua principal arma era o jiu-jitsu, já que ele é dono do recorde de mais finalizações na história do UFC, superou até o lendário Royce Gracie. Só que por outro lado, Chandler vinha equipado com um wrestling de altíssimo nível e uma excelente defesa de quedas. Sem falar que ele é um cara muito forte, então manter ele no chão não seria uma tarefa muito fácil. Então era uma luta muito complicada, pois ambos tinham respostas para as principais armas do outro. Mas meus amigos, assim como a trajetória do Charles, a luta foi dura, muito dura, mas como Rhodes Lima diz, o cinturão veio para o Brasil. No primeiro round da luta principal do UFC 262, Michael Chandler já começou mostrando qual seria a sua principal arma para o combate, pois acertou duros cruzados no rosto do brasileiro. Charles viu o perigo e imediatamente mergulhou nas pernas do Chandler e conseguiu a queda. Não só conseguiu a queda, como também foi para as costas e quase pegou o mata-leão. Chandler, por sua vez, conseguiu se defender muito bem e a luta voltou a ficar em pé. E não demorou muito para Chandler voltar a encaixar sua pesada mão no queixo do brasileiro, só que dessa vez o Charles foi a knockdown. Não só foi a knockdown, como passou muito, mas muito perto de ser nocauteado pelo Chandler. Mas ele mostrou muito coração, suportou a pressão e aguentou até o final do primeiro round. E após esse início excelente, Chandler começou o segundo round bem mais confiante, principalmente na luta em pé. E foi nessa hora que o Charles brilhou. Na primeira troca de golpes do segundo round, Charles do Bronx acertou um belo cruzado no queixo do americano, que inclusive estava com a guarda baixa nesse momento, e mandou o adversário imediatamente à lona. Chandler tentou de tudo para escapar, mas não conseguiu sobreviver à pressão do brasileiro. E assim, aos 19 segundos do segundo round, Charles do Bronx se tornou o novo campeão peso leve do UFC e também o 18º brasileiro a conquistar o título da maior organização de MMA do mundo. Pela primeira vez na história, o Brasil possui 4 cinturões em 4 categorias diferentes ao mesmo tempo. 2 são da Amanda Nunes, peso galo e peso pena femininos, outro é do Davidson, no peso mosca masculino, e agora o Charles do Bronx, que é dono do cinturão dos pesos leves. Mas claro que com a vitória do Charles, aquela pergunta surge automaticamente. Que pergunta é essa? O Khabib vai voltar? E a resposta que todos têm que aceitar é não, ele não vai voltar. E sim, eu sei que a sombra do russo ainda vai sobrevoar a categoria por muito tempo, mas ela precisa seguir em frente. Dana White passou meses e meses e meses tentando de tudo para fazer o Khabib voltar, e ele não quis. Após a morte do pai, ele simplesmente não possui mais a paixão para competir. E ele já seguiu em frente, já abriu mão do cinturão, e sinceramente não faria sentido ele voltar a disputar o cinturão que ele mesmo abriu mão. A categoria precisa seguir em frente. A era de Khabib acabou e agora entramos em uma nova era do peso leve, que é a era Charles do Bronx. Até o próprio Dana White já se conformou com essa história. Mas tá, se não é o Khabib o próximo adversário do Charles, quem é então? E pra mim está bem claro, o próximo adversário do Charles vai ser o vencedor de Dustin Poirier contra Conor McGregor 3, que vai acontecer no dia 10 de julho no UFC 264. Poirier inclusive recebeu a oportunidade de disputar o título, mas optou por fazer a luta do dinheiro contra o irlandês. Então se ele vencer a trilogia, pra mim, não tem por que ele não disputar o cinturão. Já o McGregor, a gente sabe que ele é um cara muito complicado. Não dá pra saber o que é que ele vai fazer, qual será seu próximo passo. Mas sim, devo dizer que existe sim a chance dele querer enfrentar o Charles. Inclusive, o próprio Dana White, conhecendo o quanto o irlandês é imprevisível,
quando foi questionado se ele seria o próximo caso vencesse o Dustin Poirier em julho, ele se negou a responder, disse que não sabe, etc. E falando em Dana White, ele deve ter ficado muito satisfeito com a vitória do Charles do Bronx, pois não teve que colocar o cinturão do UFC em um ex-campeão do Bellator, principalmente um cara que perdeu no primeiro round para o atual campeão peso leve de lá, que é o Patrício Pitbull. Uma vitória de Chandler, que perdeu recentemente para o Patrício, iria diminuir ainda mais a moral do UFC em relação aos outros eventos, principalmente após as derrotas de ex-UFCs nas organizações internacionais, que são Bellator, PFL e One Championship. De qualquer forma, eu ainda continuo acreditando que lutador bom não só reside no UFC, e o MMA mundial está cada vez mais competitivo. E o Michael Chandler, que é um lutador excelente, com certeza vai ficar ali nas cabeças do peso leve por um bom tempo. Mas é isso aí, pessoal, essa foi minha análise da luta do Charles do Bronx contra o Michael Chandler, e eu queria saber agora a opinião de vocês. O que é que vocês acharam da luta? Comenta aí embaixo pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E esse, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição, sigam lá que eu tô postando conteúdo direto. E esse, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.